O céu começava a escurecer quando Rafael saiu da casa da senhora que lhe entregara a carta. O vento frio da tarde batia no rosto dele, mas a sensação que mais incomodava era outra. Aquilo que estava desmoronando dentro do peito. Por anos ele achou que soubesse tudo sobre sua própria vida. E, de repente, descobriu que mal entendia sua própria história. Caminhou até a rua onde, segundo a carta, sua irmã morara pouco tempo atrás. A calçada tinha marcas de raízes antigas levantando o chão, casas simples, janelas fechadas e aquele silêncio típico de lugares onde poucas mudanças acontecem. Não havia nada de especial ali. Até o momento em que a porta da casa da frente se abriu levemente, como se alguém tivesse observado sua chegada. Rafael bateu na porta, uma vez, duas, três. Nada. Ele deu 2 passos para trás, respirando fundo, tentando entender se realmente deveria estar ali. Sua cabeça estava pesada demais, e o coração parecia um tambor acelerado. Foi quando ouviu atrás dele uma voz quase sufocada. Rafael? O nome dele ecoou como se fosse proibido. Ele virou devagar e lá estava ela. A jovem parecia abalada, como quem carrega noites mal dormidas nas olheiras e muitos medos guardados nas costas. Tinha seus mesmos traços. O nariz parecido, o formato dos olhos, o pequeno gesto nervoso de apertar as próprias mãos. Eles se encararam por longos segundos. Apenas encararam, como se estivessem tentando reconhecer em um desconhecido um pedaço perdido de si mesmos. Eu achei que você não viria, ela murmurou com a voz trêmula. Rafael abriu a boca, mas demorou alguns segundos para conseguir dizer algo. Eu também não sabia se deveria vir. Eu não sabia nem o que pensar. Nem eu, ela respondeu. Mas precisava tentar, precisava te encontrar antes que... Ela interrompeu a frase olhando para os lados. A tensão dela não era normal. Aquilo não era apenas emoção, era medo. Antes que o quê? Rafael perguntou aproximando-se. Ela deu um passo para trás, assustada com algum pensamento interno que preferia não revisitar. Antes que ele me encontrasse primeiro. Rafael franziu a testa. Quem é ele? Ela respirou fundo, como se carregar aquela resposta fosse doloroso. Nosso pai. A palavra pai saiu amarga, distante. Doía naquele jeito de palavra que nunca deveria ser dita em voz alta. O peito de Rafael apertou. A mãe sempre evitara falar sobre o pai. Ele crescera acreditando que o homem simplesmente havia desaparecido, fugido, desistido do filho. E agora descobria que a história era bem mais sombria. Como assim nosso pai? Ele insistiu. O que ele quer com você? Ela engoliu seco, olhando diretamente nos olhos dele. Não é comigo. É com nós dois. Mamãe não fugiu por acaso, ela sabia demais sobre ele. E quando engravidou, os olhos dela marejaram. Ele tentou tirar tudo dela, inclusive eu. Rafael sentiu o chão sumir por um instante. Mamãe me levou com ela e fugiu. Ela continuou. E você ficou com a nossa avó, longe de tudo isso. Ela achou que, assim, manteria pelo menos um de nós seguro. Rafael respirou pesado. Tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo não fazia sentido nenhum. E por que ele está atrás de você agora? Ele perguntou. Porque mamãe guardou algo. Ela respondeu. Algo que ele precisa. E ele acredita que eu sei onde está. Eu tentei me esconder,
mas ele sempre aparece de algum jeito. Às vezes é um carro parado por tempo demais. Outras vezes é um homem perguntando por mim usando nomes antigos que eu tinha quando era criança. Sempre alguém. Sempre uma sombra. E você acha que ele te seguiu até aqui? Eu tenho certeza, Rafael. Um carro preto virou a esquina devagar, quase rastejando. A irmã de Rafael prendeu a respiração, observando sem piscar. Pode ser ele, ela sussurrou. Ele sempre aparece assim, sem pressa. Rafael sentiu o corpo inteiro gelar, mas tentou manter firmeza na voz. Então entra, vamos para outro lugar. Os dois caminharam por quarteirões longos e silenciosos, até uma praça com árvores altas e bancos de madeira antigas. A luz dos postes mal iluminava o chão, criando sombras longas que se mexiam com o vento. Sentaram-se num canto mais afastado, parcialmente escondidos pelo tronco de uma árvore. Você disse que mamãe deixou algo pra gente. Rafael começou. O que foi? A irmã abriu a bolsa com as mãos trêmulas e tirou um envelope antigo. O papel amarelado denunciava anos guardado. E na frente, havia algo que fez o coração de Rafael bater mais forte. Para os meus filhos, quando finalmente estiverem juntos. Ele tocou o envelope como se fosse uma relíquia. Os dois abriram juntos. Dentro havia uma chave pequena, enferrujada, presa a um fio vermelho, e uma carta escrita à mão, com a letra suave da mãe. A irmã começou a ler em voz baixa. A carta era longa e pesada. A mãe explicava como descobriu as mentiras do pai, como percebeu que ele tinha outra vida, outra família, outras intenções. Como ele passou a perseguir a mãe após desconfiar que ela sabia de algo perigoso, algo que, se viesse à tona, destruiria a reputação dele. Então vinha a parte mais dolorosa. A mãe fugiu grávida, sozinha, com medo de que o pai tentasse tirar a filha dela. E para proteger os filhos, separou-os. Rafael ficou com a avó. A irmã cresceu escondida com a mãe. Me perdoem, meus filhos, dizia o último parágrafo da carta. Eu precisei escolher a vida de vocês ao invés de tê-los ao meu lado. Quando terminaram de ler, nenhum dos dois conseguia falar. O silêncio não era vazio. Era cheio de cicatrizes que pela primeira vez estavam sendo expostas. Rafael finalmente conseguiu perguntar. E essa chave? Ele ergueu. É da última casa onde mamãe viveu antes de adoecer. A irmã respondeu. Um lugar que ele não sabia que existia. Mamãe deixou um segredo lá. Um segredo que envolve ele. E talvez envolva a gente também. Rafael prendeu a respiração. Então é lá que temos que ir. Ela concordou. Mas logo seu rosto ficou pálido. Rafael, o que foi? Olha ali! O mesmo carro preto, da mesma rua, da mesma velocidade. Estacionou na esquina da praça. Rafael levantou devagar, tentando controlar o pânico que subia pela garganta. Ele não vai parar, ela disse. Ele sempre chega mais perto. Sempre. Rafael segurou a mão da irmã. Ele não vai encostar em você. Nem hoje, nem nunca mais. A porta do carro abriu. Um homem desceu. Mas ele não veio correndo, nem gritando. Ele apenas ficou parado, observando. Como se já soubesse tudo o que estava acontecendo. Como se esperasse por aquele momento há anos. Rafael engoliu seco. A irmã tremeu. E o homem, o pai, o fantasma do passado, deu um passo em direção a eles. Mas antes que ele pudesse chegar perto, Rafael puxou a irmã e murmurou. Vamos descobrir o que mamãe deixou pra gente. Agora. Antes que ele descubra primeiro.
Eles correram, sem olhar para trás, com a chave apertada na mão e com uma certeza que arrepiava. Aquilo que os esperava na casa da mãe poderia mudar tudo o que eles pensavam saber sobre a própria família.